Meus sogros pagaram um cara pra invadir o nosso casamento e gritar que eu já era casada. Na hora, meu marido ficou branco. A família dele deu risada e disse que eu era mentirosa. Ele me olhou com nojo, até que eu tirei um documento que fez o sorriso dele sumir na hora. Isso aconteceu no ano passado, em Nashville, Illinois. Eu tenho 33 anos. Meu ex-noivo tem 35. Vamos chamar ele de Ryan. A gente estava junto há pouco mais de 2 anos quando ficamos noivos. As coisas aconteceram rápido, mas nada louco. Moramos juntos por mais de 1 ano. Tínhamos brigas normais. Até fizemos terapia de casal antes de realmente precisar. A gente achava que estava fazendo tudo certo. Mas a família do Ryan nunca gostou de mim. E não é exagero, eles deixavam isso bem claro. A mãe dele, vamos chamar de Bárbara, sempre foi fria. Ela dava aqueles sorrisos falsos e fazia perguntas como se fosse uma entrevista de emprego. E aí, como você pretende se sustentar daqui a 5 anos? Nunca era sobre apoiar um ao outro. Era sempre, e você? Sozinha? A irmã dele, a Clá, era pior ainda. Imagina a Regina George, mas mais velha, amarga e não tão esperta quanto acha que é. Eles diziam que eu era muito fechada, que não contava muito do meu passado. Reclamavam porque eu não mostrava fotos da infância. Ou porque eu não falava muito do meu trabalho. Sou estrategista de marketing. Nada fácil de explicar sempre. Acho que eles se convenceram de que eu estava escondendo alguma coisa. Mas ao invés de pensar que eu era só tímida ou que não estava muito interessada neles, o que, sinceramente, é justo, decidiram que eu era um perigo. Preciso dizer, o Ryan não era como eles. Pelo menos no começo. Ele sempre me defendia. Dizia que os pais só tinham problemas de confiança. Ou que fizeram a mesma coisa com a ex dele, até perceberem que ela não era uma ameaça. Soiler, eles nunca iam parar. A gente planejou um casamento simples, numa casa histórica com um jardim lindo. Eu estava nervosa, mas animada. Estava tudo lindo. A gente estava trocando nossos votos. Tudo estava quieto. O celebrante começou a cerimônia. E aí aconteceu. Bem na parte que ele fala: se alguém tiver algo contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Um homem se levanta da última fileira. Ele estava com uma camisa social toda amassada, meio para fora da calça, e grita alto, tão alto que dava para ouvir de fora da tenda. Ela já é casada comigo. Todo mundo ficou em silêncio. No começo, achei que era alguma brincadeira. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. O rosto do Ryan ficou pálido na hora. Os olhos dele arregalaram, depois ficaram apertados, desconfiados. Eu olhei para ele e disse: eu não conheço esse homem. A Bárbara, mãe dele, deu um engasgo e levantou devagar, olhando pro Ryan com um sorrisinho convencido. A Clary, irmã dele, se inclinou, sussurrou algo no ouvido da mãe e depois sorriu para mim, como se estivessem ganhando um jogo. Foi tudo muito rápido. O cara, vamos chamar ele de Dean, começou a andar até o altar com os papéis na mão. Ele disse que se casou comigo na Flórida em 2016, que eu fugi e nunca me divorciei dele, e que agora eu estava cometendo bigamia. Ele levantou o que parecia uma certidão de casamento, como se fosse um troféu. Ryan se virou para mim e perguntou: o que é isso? Minhas mãos estavam tremendo. Eu disse que não fazia ideia de quem era aquele homem e que aquilo era falso. Bárbara falou alto, para todo mundo ouvir. A gente avisou que ela mentia sobre o passado. Ela não é quem diz que é. Clary completou. A gente tentou avisar. Isso tudo é uma farsa. E o pior, Ryan não disse nada. Só ficou olhando pro cara. Depois pra mim. Depois pro papel. O silêncio dele doeu mais do que qualquer grito. Bárbara e Clary achavam que estavam me derrubando. Mas eu já sabia que estavam aprontando alguma coisa. Eles andavam fazendo muitas perguntas sobre meu passado. O próprio Ryan me contou que os pais dele tinham contratado alguém para me investigar. Então eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Puxei meu próprio histórico, totalmente limpo. Mas fui além. Alguma coisa me dizia que aquilo não ia parar por aí. Entrei em contato com o cartório do condado da Flórida, onde esse tal de Dean dizia que a gente tinha se casado. Mandei meus dados e perguntei se existia algum registro. E adivinha? Eles responderam que até tentaram registrar um casamento no meu nome, mas foi rejeitado porque os documentos não batiam e não tinha confirmação de identidade. Ou seja, era falsificado, nunca foi oficial. Eu tinha provas de que era tudo uma farsa, um rastro no papel. Imprimi tudo e deixei guardado na minha bolsa, por precaução. E tem mais. Um dia,
A Clara esqueceu o iPad dela lá em casa depois de ajudar o Ryan com umas coisas de design. Ela estava logada no e-mail. Eu, curiosa, ok. Bisbilhoteira. Dei uma olhada. Achei e-mails entre ela e um tal de Dean Carter. O assunto de um deles era: aqui está o roteiro da interrupção do casamento. Tirei prints de tudo. Eles tinham planejado cada detalhe. A Bárbara pagou $5.000 pro Dean pelo Venmo, e ainda colocou como descrição consultoria de ti. A Clara orientou eles sobre o que falar. Eles queriam que o Ryan terminasse comigo ali, na frente de todo mundo. Queriam me humilhar, me deixar sozinha. Mas eu fui mais esperta. Fiz meu próprio dossiê. Prints, e-mails, documento oficial do tribunal, até uma declaração de um amigo meu na Flórida que viu o Dean na casa da Bárbara meses antes. Pedi até uma ordem de restrição contra ele, só por precaução. Naquele momento, todo mundo me olhava como se eu fosse uma criminosa. O celebrante estava perdido, e o Ryan, ainda congelado. Aí eu falei alto: esse homem foi pago para vir aqui. Tudo que ele disse é mentira, e eu posso provar. Bárbara bufou. Claro que ela vai dizer isso. Foi aí que tirei a pasta da minha bolsa e entreguei pro Ryan. Ele começou a folhear: documento do tribunal, prints, e-mails, depoimento, prova do pagamento. As mãos dele começaram a tremer. Ele olhou para a mãe e perguntou: você fez isso? Bárbara não respondeu. Eu me virei para todo mundo e disse: eu não me importo com o que pensam de mim, mas eu não vou ficar aqui enquanto me acusam de um crime que nunca cometi. Quem quiser saber a verdade, tá tudo aí nesse arquivo. Quando eu falei boletim de ocorrência e ordem de restrição, o Dean começou a recuar, e saiu praticamente correndo da tenda. Desde aquele momento, o Ryan não falou mais comigo, ficou parado, segurando a pasta, com a mandíbula travada e os olhos vermelhos. A família dele foi embora antes mesmo da recepção começar. Eu fiquei, não chorei, me sentei sozinha numa mesa e comi o bolo que eu mesma paguei. Não sei se o Ryan vai conseguir superar o que a família dele fez, nem sei se eu quero ele de volta. Parte de mim só quer ir embora, outra parte quer tacar fogo em tudo. Mas de uma coisa eu sei: eles tentaram acabar comigo, em público, no momento mais vulnerável da minha vida, e ainda não terminei com eles. Voltei pro meu apartamento sozinha, não dormi, ainda estava com o vestido meio aberto, cabelo caindo, maquiagem borrada. Fiquei sentada na cama por horas, só encarando a parede. Nem chorei, parecia que o choque tinha me congelado. Às 6 horas da manhã, olhei o celular. Nada do Ryan, nem mensagem, nem ligação, nem chamada perdida. Mas a Clary tinha postado no Instagram: fundo preto, texto branco: às vezes a verdade dói, mas a mentira dói mais. Hashtag família primeiro, hashtag a verdade vence. Os comentários? Cheios de gente perguntando o que aconteceu, se ela estava bem. Um até disse: tenho orgulho de você por falar a verdade. Me senti mal, eles ainda não tinham terminado. Umas 11 horas da manhã, ouço uma batida na porta. Olho pelo olho mágico, era o Ryan. Parecia acabado, olhos vermelhos, mesmo terno do dia anterior, sem gravata, camisa toda amassada. Abri a porta, ele só perguntou: posso entrar? Não respondi. Me afastei. Ele entrou. A gente se sentou. Ficamos em silêncio por 1 minuto inteiro. Aí ele disse: eu não sabia. Eu só acenei com a cabeça, ainda sem falar nada. Ele continuou: eles disseram que estavam só preocupados, que iam checar seu passado. Eu não achei que eles fossem fazer isso de verdade. Eu interrompi: você acreditou naquele cara? Olhou para mim como se eu fosse lixo. Ele não negou, só balançou a cabeça, devagar. Eu congelei, entrei em pânico. Não sabia no que acreditar. Levantei, fui até minha estante e peguei o envelope com os prints. Joguei em cima da mesa. Então você devia ter perguntado, não me deixado me afogar ali sozinha. Ryan disse que queria consertar as coisas, que cortou contato com a Bárbara e a Clary, pelo menos por enquanto. Perguntou se a gente podia ir viajar, clarear a cabeça. Eu fiz só uma pergunta: você disse para elas que o que elas fizeram foi errado? Silêncio. Você gritou com elas como gritou comigo ontem? Ele abaixou a cabeça. Essa foi minha resposta. Naquela semana, começaram a surgir boatos. Pessoas que estavam no casamento começaram a me mandar mensagens. Um dos primos do Ryan me mandou no Facebook: sinto muito pelo que aconteceu, mas acho que você deveria saber,
Eles estão dizendo que você forjou o arquivo, que você tá tentando incriminar a Bárbara. Não acreditei, mas aí meu chefe me ligou. Alguém mandou um e-mail anônimo pro RH da empresa, com uma lista de mentiras sobre mim, que eu tinha antecedentes criminais, que mudei de nome, que usei referências falsas para conseguir um emprego. Felizmente, minha chefe me ligou direto, antes de levar isso adiante. Ela disse: "Isso é nojento, me avise se quiser entrar com processo." Aí eu fiquei com raiva de verdade. 3 dias depois, recebi uma mensagem da Clary. "Você devia parar com isso, já causou danos demais. Se quiser acabar com isso, me encontra, só nós duas, sem drama." Mostrei a mensagem pro Ryan. Ele disse: "Não vai." Mas eu precisava ir, precisava ouvir da boca dela. A gente se encontrou num restaurante na Rota 59, lugar público, seguro. Gravei tudo no meu celular, só por precaução. Ela entrou como se fosse a dona do lugar, sentou na minha frente tomando um smoothie caro, agindo como se nada estivesse errado. Se inclinou e falou: "Você não vai ganhar. A gente protege o Ryan. Você envergonhou ele, envergonhou nossa família, e agora quer se fazer de vítima." Eu nem reagi. Ela continuou: "Você acha que um dossiê e uns prints te fazem parecer esperta? Só mostra o quanto você tá desesperada." E então, ela disse o que eu já imaginava, em voz alta. "O Dean era amigo de um amigo. A gente pagou ele. A gente nunca achou que ele ia mesmo aparecer. Esse não era o plano. Ele se rebelou." Eu falei: "Você mandou um roteiro pra ele." Ela sorriu e disse: "Então prova." Mas eu já tinha provado. Naquela noite, recebi uma ligação. Era o Dean, sim, o cara que apareceu no meu casamento. Ele parecia bêbado, cansado, ou os dois, mas o que ele falou mudou tudo. "Ei, olha, me desculpa, eu não sabia que eles iam tão longe assim." Eu perguntei: "Você gritou que era casado comigo." Ele respondeu: "Eles me disseram que você era perigosa, que tinha enganado o Ryan no último negócio. A Bárbara disse que você ia destruir a vida dele financeiramente. Ela me disse que eu estava protegendo ele." Eu não sabia que era tudo mentira. Eu nem queria fazer isso, mas eu precisava do dinheiro. E aí ele soltou essa. Eu ainda tenho todas as mensagens. Não apaguei nada. Ele estava claramente com medo. Disse que a Clary ameaçou processar ele se ele abrisse a boca. Disse que ela ia destruir a vida dele. Pedi para ele me mandar tudo por e-mail, e ele mandou. Gravações, prints, mensagens encaminhadas, confissão, histórico de chamadas. Reuni tudo em um novo arquivo e contratei um advogado. Não era só por difamação, nem só por dano emocional. Era por conspiração criminosa, tentativa de fraudar e interferir num casamento, assédio. E o melhor, o Dean disse que topava testemunhar. Achei que depois da confissão dele, tudo ia se acalmar. Achei que, com toda a verdade no papel, eles iam recuar. Mas eu subestimei até onde eles estavam dispostos a ir para vencer. Depois de alguns dias sem contato, o Ryan me mandou uma mensagem. Pediu pra gente se encontrar uma última vez. Eu aceitei. Nos vimos num café à beira do lago, perto do trabalho dele. Ele parecia acabado. Disse: "Eu sei que eles mentiram. Eu li tudo que você me mandou. Confrontei eles. A Bárbara disse que era pra me proteger. A Clary ainda não admitiu nada. Mas, agora eu acredito em você." Eu perguntei: "E o que você vai fazer com isso?" Ele ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu: "Não sei se posso mais chamar eles de minha família." Eu só balancei a cabeça devagar e disse: "Então é isso." Ele não discutiu, só desviou o olhar, como se já soubesse. Me levantei e fui embora, de novo. Mas aí veio a parte que me pegou de surpresa. Naquela semana, recebi um e-mail de um recrutador. Era uma vaga para diretora de marketing numa marca de luxo em Miami. Salário alto, bônus de mudança, caminho rápido para promoção. Parecia perfeito, só que tinha um detalhe: eu nunca me inscrevi. Fui investigar, descobri que o recrutador tinha recebido meu currículo de alguém chamado L. Stevens. Na hora, eu não reconheci o nome. Mas depois caiu a ficha: L. Claire Stevens. O nome do e-mail da Clary é Lorraine. O nome completo dela estava no LinkedIn. Na hora me lembrei de quando ela tentou impressionar os outros com aquele perfil de consultora. Então eu entrei no jogo. Marquei uma entrevista falsa no Zoom com a empresa. Adivinha quem apareceu? Bárbara, vestida com um terno, fingindo ser diretora regional de RH.
Gravei tudo. Ela falou com a maior cara de pau. Estamos muito interessados em te oferecer essa vaga. Só precisamos verificar algumas coisas. Seus antecedentes criminais, atividades legais anteriores, histórico financeiro. Levamos isso muito a sério aqui. Parecia um episódio ruim de série de golpe da Netflix. Fingi que estava caindo. Fiz perguntas educadas. Sorri. Quando acabou, mandei um e-mail para a empresa de verdade que ela fingia representar. Eles nunca tinham ouvido falar nem de mim, nem dela. Ou seja, agora eles estavam se passando por executivos de empresas para tentar vasculhar minha vida. Dee ligou de novo, dessa vez morrendo de medo de ser descoberto. Eu enviei os e-mails como prova. A Bárbara me ligou sem parar depois disso. Disse que se eu não parasse com tudo, eles iriam atrás da minha irmã. Falou que ela tem um passado complicado e que poderia perder tudo se isso viesse à tona. E aí ela soltou uma bomba que quase me fez derrubar o telefone. A Claire tinha cópias dos meus documentos. Ela mandou pro Dean antes do casamento. Disse que pegou do notebook do Ryan. Usou minha CNH para registrar o site falso do casamento. Falou assim, faz parecer mais real. Eu congelei. Eles não só inventaram toda aquela história falsa. Eles usaram meus dados reais. Devem ter tirado uma foto do meu documento em algum momento, talvez quando compramos passagens, ou quando deixei minha carteira perto da Claire. Aquilo já não era mais só humilhação, era roubo de identidade. Um dia, acordei e tinha um e-mail anônimo na minha caixa, sem assunto. Tinha um anexo, um PDF com prints de conversas entre a Claire e a Bárbara. Tudo vindo de um celular descartável que a Claire usava. Nessas mensagens, ela confessava que contratou o Dean, planejou estragar o casamento e ainda disse que esperava que eu surtasse de vez com o estresse. Uma frase ficou na minha cabeça. Não me importo se ela acabar numa ala psiquiátrica. O Ryan merece coisa melhor. O e-mail veio de uma conta anônima do Proton Mail, sem nome, sem rastro. Mas aí percebi que o Dee estava mesmo virando contra eles, e ele não era o único. Dias depois, uma mulher me mandou mensagem no Instagram. Disse, olha, talvez seja exagero, mas acho que já namorei seu noivo, Ryan, né? Vi o vídeo do casamento que tá rodando por aí. Vídeo? Ela me mandou o link de um grupo privado no Facebook chamado Justice for Ryan. Adivinha quem criou? Claire. Mais de 200 membros. Gente da família, estranhos, todo tipo de pessoa que ela convidou. O grupo era cheio de mentiras. Postagens dizendo, ela tentou se casar com meu irmão enquanto ainda era casada com outro homem na Flórida. Fiquem longe de pessoas como ela. Sociopatas choram alto, mas não quer dizer que estejam certos. Tinha até prints meus do casamento, chorando, confusa, com o cabelo bagunçado. Usaram isso tudo numa campanha de difamação contra mim. A mulher do Instagram disse que a Claire fez a mesma coisa com ela quando ela namorava o Ryan. Falsificou mensagens, fez parecer que ela estava traindo, e espalhou que ela era desequilibrada. Pedi uma declaração, ela topou. E ela também não era a única. Descobri que a Claire fazia isso com todas as mulheres que o Ryan levava a sério. Há anos. Isso tudo nunca foi só sobre mim. Agora eu tenho a confissão do Dean, a gravação da entrevista falsa, provas do roubo de identidade, prints do grupo Justice for Ryan, ex-namoradas dispostas a testemunhar, um advogado de verdade cuidando do processo civil e criminal. Mas o Ryan tá dividido. 2 dias atrás, ele me mandou uma mensagem. Se você continuar com isso, minha família nunca mais vai falar comigo. Eu respondi, então é melhor você escolher rápido, e eu falei sério. Aquilo era para ser só um jantar beneficente. O primo do Ryan trabalha numa ONG e a família organizou um evento em Lake Forest para apoiar o projeto. A maioria das pessoas ali eram amigos da família, algumas, eu nem conhecia. Eu nem planejava ir, mas o Ryan me mandou uma mensagem 3 horas antes. Por favor, vem, eu quero que todos ouçam a verdade. Preciso dizer uma coisa. Eu ainda não confiava 100% nele. Mas parte de mim precisava de um fechamento. Precisava que ele falasse em voz alta, não só para mim, mas na frente de todo mundo que tinha me julgado em silêncio. Então, eu fui. Quando entrei, o salão ficou em silêncio. Parecia que eu tinha invadido uma cena de crime. A Bárbara me viu primeiro, travou a mandíbula e depois forçou um sorriso. A Claire me olhou e logo virou pro lado, cochichou algo para uma mulher ao lado, as duas riram.
Eu reconheci a mulher, mas uma tia que nunca teve coragem de olhar nos meus olhos. Encontrei o Ryan lá na frente. Ele estava nervoso, suando, se mexendo de um lado para o outro. Subiu no palco, ajeitou o microfone e começou. Antes da gente falar da arrecadação de hoje, eu preciso falar de outra coisa. Algo pessoal. Algo feio. Ele foi devagar. Primeiro pediu desculpas a todos. Depois disse: no meu casamento, um homem invadiu dizendo que minha noiva já era casada. A maioria de vocês deve ter visto o vídeo. Alguns acreditaram. Eu acreditei. Por alguns segundos, eu acreditei, porque eu não confiava totalmente na pessoa com quem eu estava casando. Mas eu deveria ter confiado. Ele olhou direto para Bárbara e para Claire. Minha família planejou tudo. Eles contrataram aquele homem. Usaram informações roubadas. Pagaram para ela ser humilhada. E eu fiquei ali parado e deixei acontecer. As pessoas começaram a murmurar. Surpresas. O quê? Não é possível. Os olhos da Bárbara arregalaram. Claire se levantou, vermelha de raiva. Ryan, já chega, gritou a Bárbara. Mas ele continuou. Ela tinha provas. Eu vi tudo. Os e-mails, os pagamentos, as mensagens. Até como vocês tentaram fazer com que ela fosse demitida depois do casamento. E agora? Eu vi o grupo no Facebook também. Claire, foi você. Você mentiu sobre outras mulheres também. Eu finalmente falei com elas. Claire gritou. Esse não é o lugar para isso. Mas já era tarde. As pessoas estavam comentando alto. Um primo do Ryan se levantou e disse: você forjou uma entrevista de emprego? Tá falando sério? Claire tentou responder, mas travou. Bárbara deu um passo à frente, pegou o microfone e apontou para mim. Essa mulher envenenou nossa família. Ela manipulou meu filho. Vocês não sabem o que ela fez. Pela primeira vez, eu me levantei sem tremer. O que eu fiz, Bárbara? Além de amar seu filho? Além de ficar quieta enquanto você me destruía pelas costas? Ela se virou pro grupo. Eu só queria proteger meu filho. Mas Ryan respondeu: não, mãe. Você queria me controlar. Fez isso por anos. E eu deixei. Mas cansei. Claire saiu furiosa. Bárbara tentou ir atrás, mas as pessoas começaram a falar alto. Ela devia ser presa. Isso é loucura. Dessa vez, não foi pelas minhas costas. Algumas pessoas vieram até mim. Pediram desculpas. Uma mulher me abraçou. Outra disse: eu acreditei nelas. Me desculpa. Ryan ficou ao meu lado o tempo todo. Quieto, cansado. Mas ficou. Na hora de ir embora, ele me acompanhou até o carro. Perguntou: acha que a gente consegue consertar isso? Eu não disse sim. Não disse não. Só falei: talvez, mas não agora. 2 semanas depois, Claire recebeu uma notificação: roubo de identidade, assédio, processo civil em andamento. Meu advogado agiu rápido. Dean assinou a confissão. As ex-namoradas deram seus depoimentos. O grupo Justice for Ryan foi incluído como prova. Bárbara tentou resolver tudo por fora. O advogado dela me ofereceu uma quantia enorme. Eu recusei. Não queria dinheiro para ficar calada. Eu queria responsabilidade, justiça. Não sei o que vai ser de mim e do Ryan. A gente teve várias conversas sinceras. Ele não é perfeito. Ficou calado por muito tempo. Mas, no fim, ele se levantou. Não quando era fácil, mas quando doeu. Bárbara e Claire? A família cortou contato com elas. Pelo menos, as pessoas que realmente importam. O estrago que elas causaram ainda tá aqui. Eu ainda duvido de muita coisa. Ainda hesito antes de atender chamadas de número desconhecido. Às vezes acordo assustada, ouvindo a voz daquele homem gritando: ela já é casada comigo. Mas agora tem algo diferente também. Paz. Não aquela que vem da vingança, mas aquela que vem de finalmente ser vista. Ser ouvida. Ser acreditada. Respeitada. É, acima de tudo, livre.